Eu vos cumprimento na eterna paz do Senhor Jesus Cristo. E hoje vamos para mais um assunto. E o assunto é esse que está aí, na ira. Conte até 10. A ira, o que é a ira? Que podemos entender? É um controle emocional exagerado, um controle emocional, um distúrbio verdadeiramente, às vezes de maneira moderada e às vezes de maneiras mais extravasada, né? E que sempre é prejudicial para aquela pessoa que é portador desse distúrbio. É um comportamento muito grosseiro e que atrapalha muito a vida das pessoas, né? Porque as pessoas, elas não se controlam. Quando elas são contrariadas em algumas coisas, ela já aflora aquele comportamento tremendamente prejudicial e atrapalha as pessoas de maneira geral nos seus convívios. Sempre conviver com pessoas com comportamento explosivo é muito difícil e prejudicial à própria pessoa, né? E essa maneira de ser prejudicial, ela vem desde o local de trabalho. É muito difícil lidar com alguém assim, nas relações entre pessoas, né? Nas relações, no casamento, em todas, nas amizades. Quem nunca perdeu até uma amizade, né? Por causa de um comportamento momentâneo, explosivo, né? E quem não perdeu até mesmo um bom relacionamento e levou até o resto da vida, até grande parte da vida, aquele trauma, né? Por causa de um comportamento explosivo, né? Que a ira, que é conhecida como pavio curto, né? Que muitas pessoas são portadores. E o aconselhamento é que na ira vamos contar até 10. Eu vou dar um breve testemunho aqui para você do acontecimento há alguns anos atrás. Um amigo meu, ele me contava, nós em conversa, ele estava me contando de uma coisa que aconteceu com ele. Ele vinha no trânsito, né, numa determinada rua, e ali surgiu uma outra pessoa, numa rua secundária, que entrou de vez na rua e colidiu com este meu amigo. E ali a pessoa desceu de maneira descontrolada, de maneira muito agitada, e xingava e tudo. E ele também desceu de lá e procurou, né, não se exaltar como a outra pessoa, não se descontrolar como a outra pessoa. E ali, conforme a pessoa não se acalmava e a coisa estava caminhando para uma situação difícil, ele resolveu falar para a pessoa: calma, calma, que aqui eu assumo tudo e tal, fique tranquilo. E tudo bem, e convidou ele para ir a um canto assim, tomar uma água, alguma coisa. E a pessoa: não, eu quero saber, eu quero resolver isso aí, porque está um prejuízo aí. E aí ele chamou ele lá e começou a conversar com a pessoa. Porque nessa situação, sempre o que está errado
é o que mais se descontrola, porque ele quer achar razão onde ele não tem razão. Porque esse meu amigo, ele vinha numa rua principal, e a pessoa vinha chegando de uma rua secundária e entrou nesta rua repentinamente. E aconteceu aquela pequena colisão, mas que sempre há um prejuízo. E em conversa ali, este meu amigo falou para ele: olha, independente de quem tenha ou não razão, eu tenho algumas coisas para arrumar nesse meu automóvel e já vou aproveitar depois e já arrumo, porque a pancada não foi tão grande aqui, não fez muito dano, e você aproveita e arruma o seu. Independente de eu, você está certo. Então, a pessoa que já estava mais calma, já de pronto ele percebeu que realmente ele já estava saindo na vantagem, porque ele fez a chamada barbeiragem ali. E então os dois se entenderam, e por causa desse motivo muitas pessoas já perderam até a vida. E este meu amigo, ele me deu um exemplo muito grande, e para você também que está me ouvindo e ouviu esse relato agora, essa história, que é muito interessante. A ira só traz prejuízo. A Bíblia fala: irais, mas não pequeis, né? Não devemos deixar que a ira ela tome conta do nosso emocional e leve nós para um caminho que às vezes não tem volta. Às vezes você vai levar aquele trauma para o resto da vida. Ou provocou um trauma a alguém, ou sofreu um dano por alguém. Então, o resultado final é que na ira conte até 10. Este foi o recado deste dia para você. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus.